bastante complicada essa questão que você apontou, E porque, assim, o Brasil muitas vezes tem, né, a mão leve na fiscalização, e agora que talvez era o momento de deixar a mão leve na fiscalização para a ajuda chegar, exato. estão sendo bem rigorosos. Que também envolve, tava falando disso com um colega esses dias, é um tema delicado, porque é o que você falou, tem gente se aproveitando e tem gente se solidarizando. Pode ter muita mercadoria contrabandeada entrando Claro. no Rio Grande do Sul, que vai ficar armazenada em algum lugar para depois que isso passar, né, fazerem proveito desse contrabando. Claro. E esse contrabando tá vestido de ovelha, né? Ele tá vestido de solidariedade. Ele tá... Até É dos fogo, saques, é né? um- Tá tendo saques nas casas, tá tendo roubos durante Uhum. a noite, pessoas das Sim, porque facções, são- principalmente, que comandam a região lá, é faccionado. muitos casos, né? E as pessoas estão pegando esses produtos e levando para galpões e depois transportando. Pode passar como doação, como alguma coisa. É complicado Pra isso passar, aí, né? Que cara. uma das... A primeira fake news, acho que provavelmente não tenho certeza, né? Foi a da Madonna. A segunda Qual foi... foi a da Que Madonna? ela doou o cachê? Não, não, acho que não se enquadra bem em fake news, mas o pessoal dizendo que... porque eles falaram que era a verba do governo federal, que o governo... Que não é do governo não, federal, não é do coisa governo nenhuma. federal. Tá? A Madonna não tem nada a ver com isso daí. Exato. E... Só foi triste de cair na mesma E altura uma das... ali, eu acho que uma das... Acho que a segunda fake news foi que tava tendo a fiscalização do órgão de trânsito, não sei se é DENIT, eu não lembro agora o órgão de trânsito. Detran? Não é o Detran. Que eu acredito que seja mais pro lado da fronteira com Santa Catarina, que estavam impedindo que os caminhões de doação chegassem a Porto Alegre, chegassem nas cidades atingidas, porque os caminhões não tinham nota fiscal. Uhum. Isso também foi uma fake Foi news, fake news? desmentida já. Isso chegou... O que aconteceu, Não então? acon- Isso chegou até... Teve, para começar, a pesagem dos caminhões é eletrônica. Então, não tem nem como parar o caminhão, né? São aquelas pesagens que são tipo as câmeras das portagens que tem aqui, que é eletrônica. É tipo isso lá. E foi desmentido. Os caminhões foram todos liberados. Teve alguns que foram notificados porque estavam muito acima do peso e estavam causando risco, inclusive para as outras pessoas da rodovia. As rodovias já estavam Desgastada, né? Exato. Então, o caminhão muito pesado também tinha risco. Mas mesmo assim foram liberados. Certo. Então, não teve essa apreensão. Barragem. E é muito legal... Então teve essa mentira, daí depois, enfim. É legal você falar isso, porque chegou pra mim como verdade. Tipo, Exato. eu vi em mídia social e tal, de que, pô, os caminhões não estão descendo. Eu falei, Não, eu pensei, bom, mentira. ali é bacana que tem uma fiscalização mesmo forte, né? Eu viajei muito, assim, pra Santa Catarina de autocarro, de ônibus, e aquilo é mesmo rodovias, aquela zona toda, até Rio Grande do Sul e tal, é muito caminhão. E teve muitos acidentes, né? Acho que o maior índice de acidente de rodovia é por ali. Principalmente pela chuva, né? Pela chuva e muita serra e tal. E hoje é muito bem fiscalizado. Todo autocarro tem 2 motoristas. Tipo, é obrigatório. Eu acho a maioria das companhias. Caminhões também tem que ter 2. Então, beleza. Passou as doações, mas assim, rolou contrabando? Não rolou? Não, eu não vi nada sobre isso. Pra Deve mim ter rolado. tá chegando. Deve ter rolado. Tudo bem. Tem as fontes e quiser trazer essa questão, mas eu não vi nada sobre isso. O que eu vejo é as pessoas se engajando. Tem um problema que é de logística, assim como teve um outro boato dizendo que o presidente negou ajuda do Uruguai. E pelo que eu ouvi falar... né? Até de Portugal mesmo. Então, eu queria deixar essa daí guardada pra gente comentar já todo esse Então negócio tem esse daqui problema de logística, que tá uma situação catastrófica, não tem aeroporto. Tu chega no aeroporto de Canoas, que é um aeroporto, pegam-se helicópteros, mas tudo isso tem uma logística, é difícil, não pode descer com helicóptero em qualquer lugar, tá tudo alagado, tá, entendeu? Então, as estradas estão destruídas, então tem essa logística, é difícil, de tu conseguir chegar com as doações nos lugares que precisam, então é todo um trabalho, talvez essas doações, esses alimentos vão para outros galpões, para dali fazer uma triagem com transportes menores, talvez tenha que ser de barco dali, entendeu? Não é simples, entendeu? O estado tá destruído, não tem como chegar nos lugares. Sim. Eles estão destruindo pontes, né? Pra construir um caminho humanitário ali para os caminhões conseguirem passar, né? Isso aí tá sendo um cenário de guerra mesmo e deixando as pessoas perplexas com o que vê.
tanto nas estradas, que já vê todas as cidades alagadas, cheio de lama, cheio de árvore destruída. Então, isso aí acaba sendo mais para as pessoas continuarem também esse trabalho que está sendo voluntariado e está sendo feito, né? Isso aí é muito importante. A gente já falou os números? Falou ou não? Não tô lembrado agora. Se a gente já falou, tipo... No começo a gente deu uma introduçãozinha do número de mortes. Mortes e desaparecidos, Desaparecidos, desabrigados. Você tem aí mais números? Só para o pessoal ter mais uma noção melhor, assim, do tamanho da tragédia, cara. 149 mortes até agora, 125 desaparecidos, 2 milhões de pessoas afetadas, 500 mil desalojadas, uma a cada 20 pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul. 75 mil pessoas em abrigo. Tá diminuindo agora a quantidade de pessoas em abrigo porque as pessoas começam a também, né, tentar voltar para suas casas, fazer alguma coisa. Uma cidade do lado, uma casa de parente, sei lá. E os desaparecidos também, né? À medida do possível, as pessoas vão encontrando. Talvez aumente os números de mortes também, né? Até quando a água baixar, né? Vai aumentar esses números todos aí. Pra caramba. É tipo Covid, né? Não dava pra contar ali. Mas é que como o número, por exemplo, se são 125 desaparecidos, teoricamente... Na pior das hipóteses, seriam mais 125 mortes, né? Não tem como ter mais 400, 500 mortes, porque alguém teria dado falta dessas pessoas, né? Sim, mas fora as outras pessoas que não deram falta, né? Sei lá, gente que é sozinha na vida, gente que não pode teve subir ninguém pode subir um pouco esse número, mas eu acho que vai se estabilizar né? Que é uma perda horrível, né? 200 pessoas. Se tiver, melhor, né? Isso aí... Não deveria ter tido nenhuma perda, né? Porque era previsível. E eu vi também que teve... já tá beirando os 1.000 feridos. Em graves ou levemente feridos. Aí teve muito choque elétrico, vi várias mortes por descarga elétrica, né? Sim. Choque elétrico. Choque lógico é elétrico. Mas... Até vazamento de gás, né? Causando explosões porque quando deu enchente. Acaba toda a estrutura, né? Imagina, a água destrói... um prédio todo, né? Destrói um prédio, rede elétrica. Cara, tá tudo aquilo ali, tá tudo eletrocutado. E tá beirando os 1.000 feridos e não tem estrutura pra receber essa galera em hospital nem nada, né? Sim. Teve o Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, que é um hospital muito grande em Porto Alegre, importante, que foi evacuado. Ficou embaixo d'água uma parte dele, então...